Albert Einstein é considerado um gênio que revolucionou a física teórica. O nome Einstein se tornou sinônimo de genialidade. Ele deixou a escola sem obter um diploma. Em 1895, Einstein falhou em um simples exame de admissão para uma escola de engenharia em Zurique. Esse exame tinha principalmente questões de matemática. Ele, então, entrou em uma escola menos concorrida. Depois de se formar em 1900, Einstein conseguiu um emprego com a ajuda de um amigo. Era um emprego de terceira classe dentro de um escritório de patentes. No mesmo ano, se casou com Mileva Marić. Eles tiveram uma filha antes do casamento, mas dizem que ela foi entregue para adoção e logo depois morreu. Mais tarde, Einstein se casou com a sua prima, Elsa. No Instituto Politécnico Suíço, em Zurique, Einstein tinha a reputação de ser um homem com maus hábitos de trabalho e muitas vezes era repreendido pela preguiça nos seus anos escolares, incluindo a faculdade. Hermann Minkowski foi um dos maiores matemáticos do século XX. Einstein, na Suíça, foi aluno de Minkowski. Certa vez, Minkowski disse que Einstein sempre faltava às aulas e que era um aluno preguiçoso. A formação matemática do jovem físico Albert Einstein não era muito sólida, o que estou em boas condições de avaliar, já que ele foi meu aluno em Zurique por um tempo. Quando saiu do Instituto Politécnico, Einstein não estava trabalhando com física teórica, mecânica quântica, mas sim com patentes, revisando artigos sobre coisas cotidianas. Enquanto isso, ele tentava obter uma posição acadêmica, mas não teve sucesso. Agora, o mito vai começar. Enquanto trabalhava em tempo integral no escritório de patentes e sem qualquer ajuda acadêmica de estudantes ou uso de laboratórios, Einstein, em seu tempo livre, escreveu 4 artigos revolucionários no campo da física teórica e que foram publicados em 1905. Alguém sem grandes habilidades matemáticas poderia ter escrito 4 artigos revolucionários de física teórica em um ano, aos 26 anos de idade? Einstein não era um matemático profissional. Não era o melhor aluno da escola. E sequer estava trabalhando com física teórica. Esses 4 artigos tratam dos seguintes assuntos: o efeito fotoelétrico, a equivalência massa-energia, o movimento browniano em líquidos e, por fim, a teoria da relatividade. Vamos começar pela teoria da relatividade. Dentre várias coisas bizarras, a relatividade afirma que o tempo pode ser dilatado e o espaço contraído. O tempo passaria mais devagar à medida que a velocidade de um objeto se aproxima da velocidade da luz. E o comprimento de um objeto seria contraído à medida que ele se aproxima da velocidade da luz.
A velocidade da luz no vácuo seria a mesma para qualquer referencial inercial e é o limite máximo das velocidades que um objeto poderia alcançar. No nível empírico observável, essas ideias são muito complicadas de serem comprovadas. É por isso que Einstein recorria aos chamados experimentos mentais. O que poucas pessoas sabem é que essas ideias revolucionárias na física não são originais do Einstein. O debate sobre a natureza da luz levou cientistas como Michelson e Morley a realizarem experimentos. Eles tentaram detectar o movimento da Terra através do éter. O éter era um meio em que os físicos acreditavam ser necessário para a propagação da luz. Nenhum movimento da Terra ou do suposto éter foi detectado no experimento. Esse resultado não poderia ser aceito no contexto da física do século XIX, porque isso significaria que a Terra está parada ou que a luz não precisa de um meio para se propagar. Por mais estranho que fosse, o resultado do experimento tinha que ser explicado de alguma maneira. Nessa altura do campeonato, não poderíamos dizer que a Terra está parada ou que o modelo heliocêntrico é uma abstração sem correspondência na realidade. Tínhamos que escolher a solução que diz que a luz, mesmo sendo uma onda, não precisa de um meio para se propagar. Em resposta a esse problema, o físico irlandês George Fitzgerald escreveu um artigo sobre os resultados do experimento de Michelson e Morley. Ele construiu um conjunto de transformações do sistema de coordenadas nas quais Einstein se baseou para sua teoria da relatividade especial. Em 1892, 13 anos antes do artigo de Einstein, Lorentz propôs a mesma solução. Lorentz e Fitzgerald trabalharam nessas ideias e escreveram artigos estranhamente semelhantes à teoria da relatividade especial de Einstein. 7 anos antes de Einstein, o francês Henri Poincaré também escreveu um artigo unificador dessas ideias. O artigo de Einstein sobre a relatividade foi, na verdade, uma amálgama de ideias que não surgiram da mente dele. A relatividade foi uma resposta estranha e complicada que teve de revolucionar a física para salvar a sobrevivência teórica da Terra bailarina de 14 movimentos. Rotação da Terra no Equador, 1.666 km/h. Órbita da Terra ao redor do Sol, 108.000 km/h. Movimento do Sol ao redor da Via Láctea, 828.000 km/h. Movimento da Via Láctea ao redor de um suposto buraco negro, 396.000 km/h. Você que assiste esse vídeo está viajando no vácuo do espaço a uma velocidade de pelo menos 1 milhão de km/h em relação a um observador em repouso fora da nossa galáxia.
despreze a Terra imóvel, a explicação mais simples e óbvia do experimento de Michelson e Morley, e passe a viajar no vácuo do espaço com pelo menos 1 milhão de quilômetros por hora. A explicação para esse fenômeno está na teoria cinética da matéria, e foi o americano Josiah Gibbs e o austríaco Ludwig Boltzmann que primeiro explicaram o movimento browniano, não Albert Einstein. A questão da equivalência massa-energia estava presente em um terceiro artigo publicado por Einstein em 1905. Esse conceito é expresso por essa famosa equação. Os biógrafos de Einstein categorizam isso como sua descoberta mais famosa e espetacular. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Mas a ideia da equivalência de energia e massa não era original do Einstein. O professor Umberto Bartotti, historiador e matemático da Universidade de Perugia, afirma que Olinto De Pretto, um físico e empresário italiano, publicou a equação em uma revista científica em 1903. Einstein muito provavelmente conhecia o trabalho de De Pretto e copiou as suas ideias e equações no artigo de 1905. De Pretto nunca foi reconhecido. O último tópico discutido nos artigos de Einstein de 1905 foi a teoria do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é a liberação de elétrons de certos metais pela luz. Essa área de pesquisa é importante para o mito da genialidade de Einstein, porque foi por causa desse estudo que ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Porém, assim como na teoria da relatividade, o efeito fotoelétrico não foi descoberto por Einstein, mas sim por Heinrich Hertz. Na verdade, antes de Einstein, o efeito fotoelétrico era chamado de efeito Hertz. Em 1886, Hertz notou que incidir luz ultravioleta em chapas metálicas produzia faíscas. Einstein, então, usou a descoberta de Max Planck da quantização da energia para explicar o experimento de Hertz. Para dar sentido ao fato de que a luz de baixa intensidade pode ejetar elétrons de uma placa de metal, Einstein propõe que o feixe de luz é uma coleção de partículas de energia quantizada, os fótons. Einstein explicou em seu artigo que os elétrons da placa metálica são ejetados pelo impacto dos fótons quando esses fótons atingem ou excedem uma frequência limite. Abaixo desse limite, nenhum elétron é emitido da placa metálica, independentemente da intensidade da luz ou do tempo de exposição.
Certamente essa é uma explicação elegante para o experimento de Hertz. Mas Einstein, assim como na relatividade, não inventou nada novo e nem descobriu nada novo para descrever o efeito Hertz. O que Einstein fez foi utilizar trabalhos anteriores, como a descoberta de Max Planck da quantização da energia, para descrever o efeito Hertz. Inicialmente, os artigos de 1905 de Einstein passaram despercebidos pela comunidade científica e ele continuou seu trabalho no escritório de patentes até 1909. Depois, foi indicado para assumir um cargo numa universidade. Em uma manchete de jornal de 1919, Einstein ganhou notoriedade. Ele foi colocado numa posição onde poderia começar a usar o trabalho de outras pessoas mais abertamente. Ele envolveu muitos de seus alunos para procurar maneiras de provar e aplicar as teorias que supostamente tinha inventado. Esse foi o início de sua teoria da relatividade geral. O trabalho matemático da relatividade geral não foi feito por Einstein. Foi feito pelo matemático Marcel Grossmann, que, por sua vez, usou os princípios matemáticos desenvolvidos por Riemann, o primeiro a desenvolver uma geometria não euclidiana, a base da matemática usada para descrever a relatividade geral. Parte do trabalho de Einstein sobre a relatividade geral foi copiada dos matemáticos alemães David Hilbert e Felix Klein. Em 1915, Hilbert convidou Einstein para dar palestras em Göttingen. Einstein apresentou as suas equações de campo da relatividade geral em 25 de novembro de 1915, em Berlim. Hilbert apresentou as mesmas equações em 20 de novembro, em Göttingen. Stephen Hawking escreveu um artigo sobre a história da teoria da relatividade. Nesse artigo, o próprio Hawking admite que Hilbert encontrou as equações antes de Einstein. Ele também diz que Fitzgerald e Lorentz anunciaram o conceito da relatividade muito antes de Einstein. Antes de Einstein, cientistas como Lorentz, Poincaré, entre outros, criaram as bases da teoria da relatividade. No entanto, a mídia não promoveu o trabalho desses homens. Ela promoveu, por algum motivo obscuro, Albert Einstein. Apesar da propaganda, hoje é conhecido que existem muitos problemas com a teoria da relatividade geral. Essa teoria afirma que os raios de luz são curvados pela gravidade quando passam por um objeto muito massivo como uma estrela. Em 1919, durante um eclipse solar, foi observado aqui no Brasil que a luz de estrelas distantes eram desviadas nas proximidades do Sol. Essa observação foi considerada uma evidência que apoia a teoria da relatividade geral. Mas a luz não é curvada pela gravidade. A luz é desviada por refração. Numa escala astronômica, a luz também é desviada por refração. Ao se aproximar de uma estrela, a luz é refratada pela atmosfera que existe ao redor da estrela. No mesmo ano, o London Times publicou um artigo cuja manchete proclamava "Revolução na ciência! Nova teoria do universo! Ideias newtonianas derrubadas". A mídia imediatamente viu a oportunidade de lançar Einstein como
um gênio. Nos anos seguintes, os primeiros artigos de Einstein de 1905 foram promovidos, e Einstein foi anunciado como o criador de todas as ideias que havia publicado. Por causa desse impulso da mídia, em 1921, Einstein recebe o Prêmio Nobel de Física. Assim que Einstein se estabeleceu como um ídolo para as massas, na Inglaterra e na América, a sua imagem foi promovida como a de um gênio. A pessoa mais inteligente do mundo. As massas aceitaram a ideia de que, se alguém fosse tão brilhante ao ponto de revolucionar a física e mudar a nossa compreensão do universo, então certamente deveríamos ouvir as suas opiniões sobre questões políticas, sociais e religiosas. Após sua morte, a mídia continuou a promover o mito da genialidade de Einstein. Isso continuou muitos anos depois e em 1999, a revista Time escolheu Einstein como a pessoa do século. A revista Time talvez não saiba que as teorias de Einstein já foram amplamente refutadas. O astrônomo Charles Lane Poor escreveu a primeira refutação da teoria da relatividade de Einstein. O livro Gravitação contra a Relatividade é uma das obras mais poderosas que refuta a relatividade de Einstein. O caso contra Einstein de Sir Arthur Lynch, de 1932, é a refutação definitiva da teoria da relatividade. O físico Herbert Dingle era um dos maiores especialistas sobre relatividade. Ele escreveu livros que explicavam e promoviam a teoria da relatividade. Ironicamente, em 1971, Dingle escreve um livro se opondo à teoria da relatividade. No livro Ciência na Encruzilhada, Dingle refuta completamente a relatividade de Einstein. A aceitação generalizada da relatividade não tem nada a ver com a verdade ou com a ciência, mas com a idolatria a um falso gênio. I agree